Está começando Histórias que Tiram Vendas, literalmente, ao vivo. E hoje iremos enxergar a história de Fernanda Garcia, reeleita como a mulher mais votada no Legislativo de Sorocaba. Antes de a gente conversar com ela, já curte, segue a nossa página para não perder o próximo entrevistado. Fernanda Garcia, seja muito bem-vinda. Aqui a palavra é sua. E a língua. Obrigada, Digo, pelo convite. Para a gente é uma alegria, né, estar participando desse podcast, contando um pouquinho a nossa história e estou à disposição. Fico muito feliz Obrigada. Que você tenha aceitado o convite. Fernanda, para começar essa nossa conversa, eu quero te perguntar, seu coração é partido ou ele é íntegro no sentido de inteiro? Nele cabem todos os afetos? Cabe. Eu acredito assim, ele é partido e é inteiro ao mesmo tempo, né? Porque nós somos seres assim diversos, né? A gente tem um pedacinho de cada, é um pedacinho dos nossos pais, né? Da família, dos amigos. É uma construção contínua. Eu acho que a Fernanda que começou há 10 anos é diferente da Fernanda de hoje, e a daqui 10 anos será diferente. E como era a base da Fernanda quando criança, quando adolescente? Como foi que surgiu antes da Fernanda engajada na política? Sim. Como era a Fernanda? Como foi essa base? Eu sou filha da classe trabalhadora, Digo. Tive assim uma infância de muito afeto, né? Meus pais, mamãe sempre presente, mas também com muitos sacrifícios. Eu tive uma infância onde fui privada de várias questões, estudei em escola pública, né? A gente vivenciei aí a escola pública, um bairro periférico que faltava energia, né? Faltava asfalto, tinha energia, mas faltava asfalto, tinha uma briga, né? Toda uma construção para que houvesse estruturas. Também, as crianças brincavam na rua. Mas era um espaço muito legal, porque assim, eu costumo dizer que eu tive uma infância de brincar, de pega-pega. Eu lembro que é muito legal quando eu já nasci no Jardim São Paulo. E depois nós mudamos para a Zona Norte, né? Quando eu estava em torno, acho que com uns 9 anos. Daí nós mudamos para a Zona Norte, São Conrado, onde eu moro hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Fernanda criança era líder? Era aquela que organizava a brincadeira ou não? Não. Eu sempre fui muito de ouvir, não. Mas a gente brigava junto, brincava, tudo muito junto. Eu sou a filha mais velha, então um pouquinho disso eu sempre, né, querendo ali... A cuidadora, né? Esse cuidado. E também tem um irmão que é 1 ano de diferença, que é o Adriano. Então a gente brigava muito, inclusive os direitos aí, né? Claro. Porque que o menino podia brincar na rua, não ajudava minha mãe, então tem altas brigas nesse sentido. Mas quando você falou da criança da felicidade, era uma criança né? questionadora. Sempre. Isso sim. Mas é muito interessante, porque quando nós mudamos para o São Conrado, tinha 2 casas, uma no começo da rua e outra lá no final. E tinha muita gente construindo, né, casas, e tinha aquele morro, né, que conforme... Daí a máquina tirava terra e tinha um morro. As crianças ali do bairro pegavam papelão, escorregava, sabe? Brincávamos assim, muita brincadeira. Então tem uma lembrança muito legal, assim, de correr, de brincar. Em todos os espaços, né? Assim, a gente teve... O que falta hoje é essa segurança, né? Os pais têm medo de deixar os filhos na rua. Lá na época que, né, há mais de 30 anos, a gente brincava na rua, né? Tinha os cuidados, claro, mas de pega-pega, brincava de esconde-esconde, você brincava de diversas brincadeiras que hoje é difícil as crianças brincarem, né? Então tinha uns amiguinhos que, né, que era mais perto, tinham outros, mas foi uma infância bem legal. Você teve uma base familiar que te deu um carinho, afeto. Claro que tinha várias outras coisas ao redor que não cooperavam, mas a base familiar tive esse impulso. Sim, eu acredito assim, na minha geração, era muito comum as crianças brincarem na rua, então acho que eu fui uma criança normal, assim, que brincava muito, que brigava com os irmãos, né, que cuidava também, então acho que eu tive a oportunidade, né, na minha geração, de brincar, né, também ter esse espaço do brincar, e da oportunidade de estudar. Né? Porque nem todo mundo teve essa oportunidade. Mas foi uma infância
que tem lembranças boas. Ah, que bacana. E daí você foi, a Fernanda da criança foi para a adolescência, eu sei que você participou do movimento estudantil. Sim. Né? Foi nesse momento que você entrou para a política ou você acha que a sua base familiar de criança influenciou essa ida, esse querer, o bem querer, esse cuidado, ou foi na adolescência, quando você entrou para o movimento estudantil, que a política ficou mais aflorada? Porque normalmente a gente não tem tanto contato com a política. Muitas pessoas não sabem nem o que é a política de fato. Né? Como é que ela pode se envolver ou se engajar politicamente? Como é que foi para você isso? Então, até mesmo por causa, depende da sua família, né? Tem famílias que são mais politizadas, tem família que não. Né? Meus pais não eram politizados, não tenho tio, tia, padrinhos políticos nesse sentido. Né? Não tem ninguém da minha família que tenha participado ativamente de um partido de forma organizada. Eles tinham um viés à esquerda, né? Meus pais votavam no Lula, tinha toda essa expectativa de uma mudança. Mas meu pai não é da área metalúrgica, ele é da área do comércio, depois trabalhador autônomo. Né? Minha mãe, dona de casa. Então, é um universo que não é politizado, até pela origem. E eu tive esse contato mais forte com a política de uma forma organizada, né, quando você entende a política. Porque a política, de fato, ela faz parte do nosso dia a dia em todos os contextos. Só que a gente tenta organizar ela em alguns setores. E na parte do movimento estudantil foi quando eu comecei, por influência de amigos, discutir a questão, né, Grêmio Estudantil. E daí eu comecei a participar, a discutir um pouquinho o que é o movimento estudantil, por que dessas reivindicações, qual que é a importância dele, né? De início você entra para conhecer, né? E em relação às amizades. E daí eu fui, nossa, muito interessante, né? E quando você traz o debate do passe livre estudantil, né? Quando você traz essa discussão e tantas outras dentro da escola, desde discutir merenda, discutir sala de aula, discutir projetos. Então é um espaço, Rico, que hoje você tem, né? Teve um período que isso estava mais ativo dentro das escolas. É isso que eu te perguntar. Você vê que o movimento do Grêmio Estudantil, por exemplo, né, que era muito forte antes, né? Você vê isso hoje, eu não enxergo com tanto, por causa das redes sociais, etc. É que são outros tempos, outros perfis. A conjuntura é diferente, mas o jovem ele continua ativo, né? Ele continua participativo. Mas no período, como a gente não tinha as redes sociais tão ativas, né, para se comunicar era conversando com os jovens, marcando reuniões. Passava de escola em escola, a gente vai fazer uma reunião na Praça da Bandeira, né? Vai ser no domingo, às 16h, daí se reunia uma turminha para lá. Então, era essa forma, não tinha o WhatsApp. Tem alguma história assim que você acha que é muito bacana dessa época? Que você gostaria Tem de contar? uma que a gente organizou, que eu participei do Olho Vivo, né? Que era o nome do movimento, Olho Vivo no Som. E daí a gente organizou um mega evento musical na Escola Lauro Sanches. E daí foi muito interessante, porque nós visitamos várias escolas estaduais para convidar os alunos, porque a escola abriu o espaço, né, para essa organização. E daí muitos jovens foram, e daí organizar, foi o primeiro contato, assim, de estar conversando com banda de música, com artistas, mas eram artistas assim que não eram muito conhecidos, né? Era o pessoal da própria escola que tocava. Então foi muito legal. Foi uma experiência interessante porque lotou, a gente pensou ações, né, de como iria organizar, desde o convite, desde a divulgação. Então acho que foi um momento assim bem interessante. E há uma presença, né, que acho que começou mais as meninas participarem também. Porque o movimento estudantil é um espaço onde as meninas também são inseridas, né, para começar a participar. E eu acho que é uma maneira de trazer a discussão de vários pontos. Eu queria te fazer uma pergunta independente de partido. Você falou que foi nesse momento que a gente começou a organizar de alguma forma, né? A gente conversou nos bastidores, eu falei assim, eu vou te fazer essa pergunta e gostaria que você me falasse. Dentro das suas pautas, né, onde você... fala com as mulheres, os trabalhadores, os direitos de todos, das minorias no geral. Se juntar todas as minorias, vira guerrilha ou não vira? Já tem uma guerrilha, né, na periferia. Eu acho que as minorias que são a maioria,
né? Tem que ser respeitadas. Se todos, todas, todes, todo mundo se organizasse, com certeza a gente teria um grande ato, como houve em 2013. Lembra que houve uma grande manifestação? Só que aquilo tinha um viés mais apolítico, né? As pessoas iam para a rua dizendo, não quero nada, mas também eu quero ter um serviço de saúde de qualidade, o transporte seja mais acessível. Então, não era só pelo passe, né? Era por outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam com uma visão negativa da organização política de partidos, de movimentos. Então, foi muitas pessoas que nunca participaram de uma passeata, de um ato, estavam lá na rua. Eu sou da área da educação, sou professora. Então, não vira guerrilha, vira um ato transformador. Podemos virar, né? Mas é algo transformador, com certeza. Quando você junta muitas pessoas, já é um ato revolucionário. Né? Acho que tudo na vida é um ato revolucionário. Quando você faz um sarau, é um ato revolucionário. Né? Quando você está na escola, debatendo com os alunos a situação do que eles gostam, como eles gostariam de ver o bairro, é um ato revolucionário. Então, das pequenas do micro para o macro. Então, eu acredito que isso... Todos, né? Você também é formada em letras, né? Trabalha educadora. Sim. Né? Tem uma pergunta. Todos, todas, todes, ele, ela, ilo. Qual é a forma culta de um diálogo para você entre pessoas? A forma que elas se entendem. Né? Porque a forma culta padrão, ela foi determinada por um grupo de pessoas. É importante que a gente tenha a regra gramatical respeitada, né? Mas a gente tem visto cada vez mais estado muito longe. Difícil uma pessoa que fala corretamente português, na conjugação verbal adequada, certinha, né, que a gente diz. Então, quando a gente traz esse debate, que é um debate muito focado na comunidade LGBTQIA+, que é da diversidade, com respeito à diferença, você traz o debate de que forma que essa pessoa quer ser identificada. Ela quer ser respeitada, né? E quando eu estou num debate, né, eu estou em algum local e a pessoa, gostaria de parabenizar todos que estão aqui. Ótimo, mas eu não me incluo no todos, eu me incluo em todas. Né? Eu quero que falem não só vereadores, eu quero que falem vereadoras, não só professores, professoras, e assim vai em todos os espaços. Então, é meio que uma consequência que a comunidade LGBT também queira colocar, olha, não me identifico com todos, nem com todas, mas sim com todos. E por que não ser respeitado? Qual que será a quebra gramatical tão ofensiva em relação, né, a um chamamento? Então, a gente parte aí de muito do preconceito, né, da forma e para quem está se falando. Porque a língua é viva, como você falou. Marcos Banho fala isso diariamente, né? Ele traz essa discussão da língua. Que a língua viva para mim é beijo, tá, gente? Eu já traz a língua viva, o ato de falar, né? Porque é como um rio que corre. Se você trava esse rio, a água vai apodrecer. Então, a linguagem, ela corre, ela se transforma com o tempo e com as gerações. Não tem como você travar. E quando traz esse debate de todos, é nesse sentido, é de dar movimento a algo que sabe, que não é fechado, que não é travado. A comunicação é tão ampla em vários aspectos, né? Não é nada. E é muito positivo isso, né? É importante, é gostoso saber criar novas palavras, você pensar ações. Nós temos vários escritores que criaram, né, muitas palavras novas e eles foram respeitados. Agora, como tem uma comunidade que está normalmente à margem da sociedade, não pode? Por que não pode? A quem interessa esse negar, né? As suas pautas, como eu disse, sempre foram voltadas para o trabalhador, para as mulheres e para as minorias, né? Sendo reeleita agora, novamente, parabéns pela Obrigada, está muito feliz. Como a mulher mais votada do Legislativo de Isso, Sorocaba, da história de Sorocaba. Da história de Sorocaba. Para a gente é uma grata alegria. Muito bacana. Quais são agora os principais planos de ação para os próximos anos? Primeiro, agradecer, né, todas as pessoas que votaram, que a gente está perto ainda, votaram nosso mandato, acreditaram, né, e confiaram aí seu voto, porque foram 6.860 votos, e isso dá uma representatividade, que a gente está no caminho certo.
E a partir disso, o nosso caminhar vai continuar no principal, que é um dos trabalhos do parlamento, que é a fiscalização. Porque o dinheiro público é algo assim que as pessoas deixam de pagar ou de comprar algo para pagar o imposto, para pagar taxas, né, inúmeras taxas que a gente paga no supermercado, né? E esse dinheiro que é arrecadado, ele tem que ser revertido também para a sociedade. Então, o ato de fiscalizar onde esse dinheiro está sendo investido é um ato do parlamento. Então, é uma questão que a gente não abre mão, né? E pensar projetos. A gente costuma dizer que nós somos aliados, né? Aliada de vários movimentos sociais, né? A gente o máximo que a gente tenta, digo, é dar espaço para que as pessoas usem a sua voz, tragam quais são as suas reivindicações, da cultura à periferia, né, projetos mais que estão mais envolvidos, porque tudo, né, a periferia tem desde cultura, reivindicação de saúde, de melhorias, mas fazer com que haja também essa representatividade de vários movimentos, seja professores. Mais em andamento, que você vê que tem a gente vai conseguir fazer uma implementação mais rápida, ou ainda está num processo de... A gente tem, né, até eu trouxe a cartilha aqui para você. Isso daqui a gente vai falar depois eu viro a página. É um dos Mulher, projetos. Né, que é um projeto muito legal. A gente tem leis que foram aprovadas, mas uma das questões que tem me dado muito, assim, estou preocupada e é uma das questões que a gente está pensando no mandato, é em relação à educação de pessoas que têm espectro autista, das crianças. Nós temos aí, tanto de quem trabalha com essas crianças e das crianças, né, em sala de aula. Porque a gente tem o profissional, que é o professor, que também está muito estranho, né? Tem aí um estranhamento e uma falta até de formação para os professores em relação ao espectro autista, né? Que é o transtorno espectro autista de uma criança que ela antes tinha uma sala de aula, tinha, por exemplo, um aluno, hoje tem 4, 5, 2 laudados e 3 aguardando laudo, mas que requer aí uma atenção, requer o cuidador, que é o profissional que vai auxiliar essa criança, esse adolescente, e requer também que tenha aí um plano, tenha um projeto. Existe no Estado, né? Tem no Estado, tem no município, mas de uma forma precarizada. Tá. Né? O que a gente precisa trazer esse debate, porque quem está cuidando dessas crianças, o cuidador, que agora o nome é apoio, ele possa ter o respaldo aí da prefeitura, né? Ele possa ter uma formação. Nós defendemos e vamos continuar defendendo que não haja terceirização de mais setores, porque a terceirização na educação prejudica muito, na saúde, em todos os setores. Mas pegando a educação, nós temos as escolas que são compartilhadas. As escolas compartilhadas, ela tem o profissional que trabalha nessas escolas, ele ganha 1/3 do salário que seria do professor concursado. Dentro dessa dinâmica, né, a gente tem o projeto pensando nas crianças e tem o projeto pensando nas mulheres, né, que também é um debate que a gente traz aí. Onde essa mulher atua, ela pode ser também... Normalmente, as mulheres são lideranças nos espaços, reivindicando melhorias ou debatendo alguns assuntos sensíveis, já são lideranças. Mas nós temos uma cultura machista que ela sempre delega esse espaço para outro falar. Compreendo. Aproveitando que a gente está falando de mulheres, vou aproveitar para falar sobre Vire a Página, né? Eu iniciei hoje nossa conversa com um texto meu, um trecho de um texto, né? E quando eu digo, tem dias que a gente acorda e olha para o espelho, né? E o espelho não sorri bonito. Né? E eu queria que você falasse muito sobre esse Vire a Página, que fala, né, sobre mulheres que precisam de uma rede de apoio, que por vezes se olham no espelho e não se veem bonitas por vários fatores. Né? Ou seja, para um relacionamento tóxico, seja num relacionamento familiar, afetivo, no trabalho. Como é que o Vire a Página mulher vai atuar dentro dessa rede? Bom, a cartilha, né, vou mostrar aqui a cartilha Vire a Página. Essa cartilha foi elaborada pela Secretaria da Saúde, com a emenda impositiva do nosso mandato. Nós produzimos 85 mil cartilhas, e a cartilha traz aí um olhar para essa mulher. Porque quando você diz das relações tóxicas, né, muitas vezes a mulher que está num relacionamento afetivo, ela não percebe que está sofrendo a violência. Porque ela começa de forma sutil. Né,
o namorado ou a namorada também, porque tem relacionamento tóxico, né? No relacionamento afetivo lésbica, né? Do relacionamento. Todos os tipos de relacionamento, Todos. afetivos. Mas quando a gente traz que essa mulher ela está sendo minada, né? Ou o homem também, falando que você não é bonita, seu cabelo está horrível, sua comida está péssima, nossa, você não sabe cuidar dos seus filhos, ou ela vai procurar emprego, ninguém vai querer te empregar, imagine, você não sabe fazer nada direito, né? E tantas outras formas, nossa, você vai assim, está gorda, está magra, todas essas formas são formas de minar, seja na parte intelectual, dizendo que ela não é inteligente, que ela é incapaz, que ela não entende as coisas. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Como assim? Né? Então, tem várias formas de materializar isso. E quando essa mulher ela entende que está vendo um relacionamento tóxico, muitas vezes é numa conversa com uma amiga, é através de movimento social, é através de um grupo de leitura, de livros. Tem vários grupos de leitura, né? Clube do livro, que ela conversando e de repente uma história traz essa violência, né? Ou através de uma discussão mais organizada de movimento de mulheres, movimento feminista e tantas outras formas. Mas quando a gente pensou de que maneira essa mulher que está vivenciando uma violência e ela não tem respaldo, ela não tem orientação, que forma que a gente pode auxiliá-la? E quem pode levar essa cartilha? Então, nós pensamos aí, nós apresentamos um projeto de lei que é prevenção da violência doméstica e familiar através da estratégia Saúde da Família, que é um projeto maravilhoso do governo federal, que tem no município, onde tem um grupo, né, de médicos que visitam, né, de multiprofissional visita as famílias, mas tem agente comunitária de saúde. Essa agente comunitária de saúde, ela é o elo entre a unidade básica de saúde e a própria comunidade. Daí, por exemplo, eu sou uma agente comunitária de saúde, ou você é um agente comunitário. Visitando casas, você se depara com uma mulher constantemente que ela está machucada, olho roxo, ou que ela está em depressão, que ela não tem vida, porque isso vai sugando a mulher, que ela não tem, fica enfraquecida, acredita que é verdade o que esse companheiro fala e ela não tem disposição. Ela se culpabiliza. A culpabilização é um problema sério, né? Que mina também. Mas aí essa mulher, e quando esse agente comunitário de saúde vai conversar com ela para marcar consulta, para ver, e perguntando, nossa, o que aconteceu no seu rosto? Você machucou? Eu bati no armário, meu braço, escorreguei no banheiro e caí, sempre desculpas. E essa pessoa que vai, em sua maioria são mulheres, agente comunitário de saúde, essa profissão, a maioria são mulheres, são fazer as visitas, e muitas vezes não sabe como chegar a essa mulher e dizer, olha, você está precisando de ajuda? Porque ela não quer se abrir. É um direito dela. Para poder facilitar a abordagem. Sim. E daí você chega com a cartilha e entrega, não vai dizer nada. Olha, essa é uma política municipal onde nós estamos entregando várias cartilhas sobre a violência doméstica familiar, né? Dá uma olhada, daí ela vai folhear. Ela vai se identificar em algum momento. Porque a gente sabe, aqui tem o índice, tem as várias formas de violência. A violência física é a mais evidente, mas a gente tem a violência psicológica, patrimonial, que o cara se quer que ele saia de sua casa não sai, ou você sai da casa, ele fica, você sai com seus filhos, né? Porque ele não quer sair. Então, tem várias violências que vai colocando aqui. A violência moral, a violência sexual. Em algum momento, ela vai se enxergar, né? E daí ela vai olhar que tem um ciclo de violência. Nesse ciclo de violência, eu vou mostrar aqui que é bem interessante, onde traz que primeiro tá um romance, né? Os dois estão bem, né? Amores, de repente, tem a briga, ele fica irritado com alguma coisa, pode ser porque ela colocou uma saia justa, pode ser porque ela não cozinhou bem, na visão dele, diversas questões. Ou porque ela olhou para uma outra pessoa que ele não gostou. Daí vem a agressão verbal e pode chegar na agressão física. É bacana a gente frisar que isso leva um tempo, né? Uma construção, né? A pessoa já tem um caráter, né? Característica de personalidade que vai se aflorando com o tempo. Depende dos casos. Cada relação é uma relação. Tem relação que demora um pouco, tem relação que já no início já acontece agressão, né? Mas cada relacionamento é um relacionamento. E tem um padrão, mas assim, tem momento que é mais
assim, a gente costuma, cada ser é um ser, né? Cada relacionamento, mas o ciclo como um todo, ele acontece dessa forma. E daí, quando tem a briga, ele vai e pede desculpa, dizendo que não vai acontecer de novo, né? E tem todo o romance novamente, e tem essa sedução e essa ilusão dessa mulher. Quando ela se depara com a cartilha, fala, nossa, eu estou vivendo isso, mas e agora? E quais são as orientações na cartilha? Né? Quais são as outras, qual o apoio, onde ela pode buscar esse apoio? Daí na rede de apoio. É só fazer uma ressalva, todos os tipos de relacionamentos afetivos, né? Todos esses tipos de relacionamento. Até porque tem respaldo também, né? Tem, na DDM tem. Delegacia da Mulher. Então, também traz onde encontrar ajuda. Porque se onde encontrar ajuda, às vezes a mulher se vê desamparada, ela fala, gente, não tem chão, para onde eu vou? Se eu falar com a minha família, vou ter problema, né? Ele é pai dos meus filhos, ou não tem, né? Na grande maioria tem filhos, mas ou não tem, mas tem aquela dependência emocional, ou dependência financeira. Então, na rede de apoio, ela vai ter essa ajuda, por exemplo, o Serem, ela vai na DDM, que é a Delegacia da Mulher, Defesa da Mulher. Depois ela vai para o Serem, que é o centro de referência dessa mulher, onde ela vai ter aí Protege Mulher, que é uma medida protetiva. Então ela vai ter todo o apoio. O agressor tem um local onde ele pode também ter uma reabilitação, para que ele entenda que o que ele faz é um crime. Porque às vezes a pessoa viu o pai, o avô, o tio fazendo isso e naturalizou como sendo natural. Homem que é homem bate mulher. Homem que é homem xinga, fala para não colocar esse tipo de roupa, quer discutir qual batom que ela vai colocar e tantas outras questões. Isso entra, essa postura, essa forma de violência, que é doméstica e familiar, ela entra e vai formando aí a estrutura da sociedade. Porque normalmente esses homens são machistas, são preconceituosos em outros tipos de relacionamento. Né? O Felipe já começou a distribuição? Como está? Sim, em 2023 nós elaboramos a cartilha que ela foi entregue esse ano, né, 2024, ela foi elaborada, foi entregue em vários órgãos públicos, CRAS, escolas, o CRES, a própria DDM, a própria Serem. Então, tem vários locais, principalmente na UBS, né? Porque na UBS também as mulheres entram, né, com agressões, né, com hematomas. Então, a cartilha, digo, para a gente é uma grata alegria, né, que foi feita uma conversa, inclusive, com uma promotora em São Paulo, Fabiola Sucasas, que ela nos apresentou o projeto de lei, que está na Câmara para ser votado e está dentro a elaboração da cartilha. A cartilha foi feita através da nossa emenda, mas nós queremos que ela seja uma política de Estado, uma política, né, não só uma política de governo que entra e sai, mas que seja contínua. Então, por isso, a gente tem essa preocupação. E dentro dessas questões, você falou, o que a gente pensa para o futuro? É intensificar em relação a essa discussão da violência doméstica e dando espaço para a nossa lei, que foi aprovada em 2022. Acho que foi em 2021 para 2022, que traz aí o debate da Maria da Penha vai à escola junto com a Agosto Lilás, onde levamos a cartilha, mas, para além disso, os movimentos sociais que debatem desde a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, a PUESP, tantos, né, o movimento feminista, tem o movimento coletivo feminista Rosa Lilás, movimento de mulheres, pode ir à escola para debater isso com os alunos, porque o aluno já comete, né? Na verdade, já tem no início do namoro, já tem ali uma relação tóxica de início. Porque ele vai representar a sociedade tem várias visões nesse sentido. Tem várias visões nesse sentido. Então, nós temos aí esse projeto, né, da Maria da Penha vai à escola, que já está em andamento, a gente quer intensificar, porque vai dar um espaço de debate, que é fantástico. Daí você abre um leque para vários outros debates, né? Desde a questão de gênero, de todos, o debate das diversas formas de relacionamento, mas principalmente para que não haja, no futuro, mulheres que sofram feminicídio, que é o assassinato, né, de mulheres, porque elas escolheram
terminar o relacionamento. Isso é impensável em uma sociedade continuar, né, tendo mulheres sendo assassinadas porque o homem não quer se separar ou porque ele se sentiu traído, sei lá, diversas formas. Eu fico muito feliz em conversar com você. Antes de finalizar, eu sempre pergunto para os meus convidados, né, para uma breve resposta. Normalmente, alguns pensadores, algumas linhas de pensamento, dizem que a humanidade é embasada na política, sim, nas artes, na ciência e na filosofia. Então, eu te pergunto, o que é filosofia para você? Filosofia é a arte de você pensar um mundo que seja melhor do que nós temos. É a arte de pensar algo, né, de transformar o espaço onde você está. Porque o pensamento, né, a filosofia nos dá aí a oportunidade de pensar além e pensar, respeitar as outras formas, né, de pensamento. Eu acho que a ciência vem para contribuir, reafirmar, evoluir a sociedade também, né, com várias, seja na ciência de valorizar e que a vida, né, seja prolongada, mas para todo mundo, né? Então a ciência ela traz esse elemento de pesquisa, de investigação e que é em todas as áreas. Arte. A arte, acho que ela traz a vida, né? Ela traz um respiro, ela traz aí uma desintoxicação dessa sociedade. Dessa pergunta. A arte, ela é alternativa? Ela deveria ser alternativa ou ela deveria ser primordial? Eu acho que ela faz parte, tudo é primordial, né? Eu acho que tudo é primordial na vida, mas a arte é algo que salva vidas de muitas pessoas, né? Política. Política é a junção de tudo. A política é o que faz com que a arte seja valorizada, com que a ciência seja respeitada, com que a filosofia, né? A política é o ato de reivindicar, né, que todas essas linhas sejam respeitadas e que as pessoas tenham o direito de participar, tenham o direito de vivenciar. Porque hoje quem vivencia a arte, quem vivencia a ciência, né, a filosofia, quem tem tempo para filosofar, pensar numa outra sociedade, pensar enquanto ser humano, o que eu quero para mim, quem eu sou, também é um direito ao ócio, né? E quem tem hoje na sociedade mecânica, intensa, né, que é do lucro. Então, eu acho que a política ela vem trazer esse horizonte de uma outra sociedade que seja mais justa e igualitária. Feira, eu queria muito agradecer a sua participação. Estou muito feliz em tê-la aqui. Feira, queria muito agradecer a sua participação aqui. Desejo e quero muitas preciosidades nos próximos anos aí de mandato. Obrigada. A gente vai estar acompanhando, afinal, o povo precisa acompanhar e cobrar, né, os políticos em que eles votaram. Né? Sim. E não só em relação a você, mas a todos, né? Exercer o direito do cidadão do voto, sim, e também de cobrar o voto. Exato. Fico muito feliz de coração. Gente, a gente vai finalizar o Digo. Você quer deixar algum recado? Agradecer o espaço, gostei muito da conversa, né? Eu acho que esses espaços são espaços importantes de levar um pouquinho, né, para quem não acompanha a correria da vida, mas para que a pessoa possa conhecer um pouquinho, né, do que tem acontecido e fica aí à disposição. Que elas possam tirar vendas literalmente e enxergar, né, o cotidiano. Nem que seja uma por dia, uma a cada ano, mas que possamos tirar, né, várias vendas aí. Obrigada. Então é isso, gente. Digo mais, vai ficando por aqui. Como disse, curte, segue a página para não perder a próxima entrevista. E aqui, pessoa.